Graças a Deus. Vamos à palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo de número 25 e o verso de número 47. Levítico 25, 47. Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 47. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Levítico, capítulo 25, versículo 47. Já está aí na tela, rapaz, aqui são rápidos, hein? Aí, está na tela aí. Quem não encontrou ainda, pode ler também aqui pela tela. Diz assim, ó. E se o estrangeiro, algumas traduções vai estar daquela forma lá, né? E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza e teu irmão que está com ele empobrecer, e vendesse ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar, ou seu tio, ou filho do seu tio o poderá resgatar, ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar, ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Feche os teus olhos. Pai, te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos proporciona. Te agradecemos pela vida do teu povo, dos teus filhos que estão aqui nesta noite, pela tua palavra, Espírito Santo. Ministra sobre as nossas vidas, aos nossos corações, através da tua palavra, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade esta noite, no nosso meio, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Desocupe as mãos. Amém. Libere uma salva de palmas bem alegre ao nome de Jesus. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar. Glória a Deus. Em o nome do Senhor Jesus, quero que você redobre a tua atenção para essa palavra que Deus tem aos nossos corações esta noite. Quando nós lemos esta palavra em Levítico 25, 47, é interessante quando a gente faz a conexão dela com alguns textos da Bíblia para nossa melhor compreensão. E o primeiro texto que eu quero fazer conexão com essa palavra nesta noite está lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia inicia dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Existe um pensamento dentro da teologia que afirma que há um espaço de tempo muito grande entre o versículo 1 e o versículo 2. Não vou entrar muito nesta linha, porque iria demorar um pouco de tempo. Mas o livro do Gênesis vai começar assim, dizendo que Deus no princípio criou os céus e a terra. E o versículo 2 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Aqui nós temos a revelação do início da criação da terra a qual nós hoje habitamos. Uma terra que anteriormente estava destruída, uma terra que estava coberta por um grande dilúvio, uma terra que havia trevas sobre a face do abismo. Deus então, no primeiro comando que Ele ordena, Ele acende a candeia sobre a terra.
ele ilumina para ele começar a reconstruir aquilo que estava um caos, aquilo que estava sem forma e vazio. Então, no primeiro dia da obra da criação, Deus traz a luz sobre a face da terra. No segundo dia, ele continuando então a sua grande obra, ele determina que haja uma expansão entre as águas e haja uma separação entre as águas que estão em cima e as águas que estão embaixo. E aqui nós temos então a criação da atmosfera, a suspensão da atmosfera e a adaptação dela para que o homem viesse viver de uma forma saudável entre as águas de cima, que é a atmosfera, e as águas de baixo, que são os mares. E aí Deus prossegue na sua criação. No terceiro dia, então, ele ordena um ajuntamento, que se ajuntem as águas em um só lugar e apareça a porção seca. E quando ele ordena isso, então surge a porção seca na terra e há também um ajuntamento das águas, aonde surgem também os grandes oceanos que hoje nós conhecemos. Após Deus trazer a luz, após Deus fazer a separação entre as águas de baixo, as águas de cima, e após Deus fazer então o ajuntamento das águas de baixo e aparecer a porção seca, no final do terceiro dia, Deus então dá uma outra ordem. E a ordem que Deus dá agora é que a terra venha produzir ervas verdes, ervas que dê semente, ervas que gerem frutos, ervas para o alimento daquele que seria criado no sexto dia. Aqui eu quero chamar a tua atenção para um detalhe muito importante nesses 3 dias da criação, porque nos primeiros 3 dias você vai observar que Deus organizou aquilo que estava um caos, organizou aquilo que estava bagunçado, organizou aquilo que estava fora do lugar, aquilo que estava fora da sua vontade. Ele traz novamente para o centro da sua vontade. E após ele fazer esta organização, então ele dá uma palavra de produção, ele dá uma palavra de crescimento. O que nós aprendemos aqui? Que o crescimento na nossa vida, ele vem após a organização. Primeiro Deus organiza, depois Deus libera o crescimento. Por que muitas vezes não acontece crescimento em determinadas áreas da nossa vida? Falta de organização. Aonde existe organização, com toda certeza haverá crescimento. E eu sinto pela direção do Espírito Santo que essa igreja está passando por uma fase de organização. E o Senhor manda dizer que um crescimento extraordinário já está sendo liberado sobre este lugar, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quem toma posse, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão direita para o alto assim, para você mexer com a pessoa que está ao teu lado. Olha para ele, olha para ela e diga: essa fase difícil que você está vivendo na sua vida é uma fase que Deus está organizando, é uma fase de organização. Não desespera o teu coração. Estou sentindo uma presença de Deus aqui. Não desespera o teu coração. É uma fase que Deus está organizando, mas fica tranquilo, está chegando o tempo do crescimento, está chegando o tempo de colher, está chegando o tempo de vitória. Quem toma posse, levanta a mão e glorifica. Existem fases na nossa vida que nós não entendemos absolutamente nada. São guerras que surgem de todas as partes e em todas as áreas da nossa vida. E aí você olha para a direita, para a esquerda, e existe um certo dado, um certo momento da sua vida que você até mesmo questiona se Deus ainda está com você, se ainda existem promessas para serem cumpridas sobre a sua vida. Mas estas fases difíceis, as quais nós achamos
achamos que Deus não está mais conosco, é nada mais, nada menos do que uma fase de organização, de que uma fase em que Deus está colocando as peças no seu devido lugar, está encaixando. E quando Deus está encaixando as peças, os nossos olhos não observam, não contemplam crescimento, mas o fato dos teus olhos não ver crescimento não significa que Deus não está trabalhando. Aleluia. Quando você lê lá em Levítico capítulo 19, versículo 23, você vai ver que Deus ordena a Moisés: quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te deu, os frutos daquela terra durante 3 anos vos será incircunciso. Olha a ligação da palavra que nós estamos falando aqui agora. Durante 3 anos será incircunciso, não será para alimento, não será para o vosso sustento, porque os primeiros 3 anos de uma árvore, ela é apenas para o seu próprio sustento. Por que Deus dava essa ordem? Porque naquele tempo não havia adubo, o adubo que nós utilizamos hoje. Então havia uma espécie de adubo natural. As árvores cresciam e durante os primeiros 3 anos, os frutos que aquelas árvores davam, eles deveriam cair e apodrecer ao pé da árvore. À medida que eles iam apodrecendo, eles então se desmanchavam ao pé da árvore, e quando vinha uma chuva, caía sobre aqueles frutos podres, e então aquele enzima daquele fruto mergulhava a terra adentro em busca das raízes, e ele então ia até as raízes daquela árvore e fortalecia as raízes daquela árvore. Então durante 3 anos aquela árvore ficava se fortalecendo, durante 3 anos aquelas raízes ficavam se alimentando, e elas iam descendo, se fortalecendo, se espalhando por baixo, e alguém que passava perto daquela árvore olhava e dizia: esta árvore é inútil, esta árvore não tem crescimento, esta árvore não está indo para lugar nenhum. Só que o crescimento dela não era para cima, porque o crescimento do cristão primeiro é para baixo, invisível aos olhos dos homens, para só então ele alvorecer para cima e explodir de acordo com o propósito que Deus tem. Glória a Deus. Então, os anos da nossa vida, existem anos da nossa vida que ninguém vai ver nada. Existem anos da nossa vida que até mesmo você não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo, mas são anos de organização, anos de fortalecimento. E esses anos são necessários, eles são importantíssimos na nossa vida, porque uma árvore sem raiz, ela é arrancada no primeiro vento que vem. Uma árvore sem raiz, ela não suporta também as grandes secas, porque as suas raízes não são profundas o suficiente para encontrar água. Então as lutas que nós passamos na nossa vida são momentos importantes para fortalecer as nossas raízes para as tempestades da vida e para aprofundá-las para os tempos de sequidão, para que nós venhamos passá-los, aleluia, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus vai falar a parábola da figueira, ele vai dizer que durante 3 anos ele procurou frutos naquela figueira, e no 4º ano, que foi o ano que seria o ano da oportunidade, quando ele vai procurar frutos naquela figueira, ele não encontra. E é interessante porque o dono da vinha vai dizer: vamos cortá-la, vamos arrancá-la. E aí ele diz: por que deixaríamos ela ocupando espaço inutilmente, sugando a força das demais? E é interessante porque o vinhateiro vai dizer: Senhor, não corta ainda, vamos fazer o seguinte, vamos adubá-la. Observe, durante 3 anos ela não tinha produzido sustento nem para ela mesma. E ele diz: então vamos adubá-la.
E vamos dar mais um ano de oportunidade. E se após um ano nós retornarmos aqui e ela não tiver gerado frutos, então até eu vou ajudar a cortar também, porque realmente não tem condições. E então essa parábola encerra sem definir o que foi feito, mas pelo contexto eu entendo que foi então cavado ao redor dela, adubado ao redor dela, para que ela viesse pegar mais forças e para que ela viesse produzir para si mesma. Porque uma árvore, quando ela não produz frutos para adubar as suas próprias raízes, ela suga a força das demais. Pastor, como seria isso? São árvores que não conseguem produzir nem mesmo a sua própria oração. Sempre depende de alguém, sempre depende dos demais, porque ele não consegue, já não tem forças nem mesmo para produzir a sua oração. E a oração não é oração em público, é oração no oculto, porque a oração no oculto é que faz com que as suas raízes venham crescer, porque tudo aquilo que você faz no oculto, Deus revela em público. Se você busca a Deus no oculto, Deus te exalta em público. Se você prioriza a presença de Deus no oculto, Deus então manifesta ela em público sobre a sua vida. Então aquelas árvores, aquela árvore, aquela figueira, ela não produziu frutos nem para ela mesma. Só que o vinhateiro vai dizer: nós iremos dar mais um ano de oportunidade. E daqui a um ano nós iremos voltar aqui e a vida dela será totalmente diferente. Não estará mais nesta fase de organização, nesta fase de raízes sendo aprofundada, mas ela já vai estar numa fase em que ela vai estar colhendo frutos extraordinários, frutos sobre a sua casa, frutos sobre a sua família, frutos sobre a sua empresa, frutos na sua vida particular. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Vou falar de uma forma mais clara. Eu profetizo que no decorrer desse tempo, em menos de um ano, sobre a tua vida haverá uma manifestação extraordinária de frutos de Deus. Haverá manifestação de frutos na tua casa, haverá manifestação de frutos na tua família, haverá manifestação de frutos na tua vida financeira. Eu estou profetizando, deixa eu ver quem recebe. Haverá manifestação de frutos no meio da tua família. Pessoas da tua família serão salvas, transformadas, libertas. Quem recebe glorifica o nome do Senhor. Aponte o dedo para a pessoa que está ao teu lado. Eu estou sentindo uma presença maravilhosa de Deus aqui. Aponte para ele e diga: eu profetizo sobre a tua vida. Em menos de um ano eu vou ver a tua vida totalmente diferente. Eu verei a tua casa totalmente diferente. Eu verei a tua família mais abençoada do que já é. Tem uma ali que está recebendo. Eu verei a tua vida mais abençoada do que já é. Eu ministro sobre a tua vida. Quem recebe glorifica o nome. Uma mudança extraordinária sobre a tua vida. Quem crê, quem crê, quem crê. Haverá uma mudança extraordinária na tua casa, haverá uma mudança extraordinária na tua família, haverá uma mudança extraordinária no teu futuro. O Espírito Santo está liberando aqui esta glória. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus ordena o crescimento após a organização. No quarto dia ele cria os luminares, sol, a lua. No quinto dia ele cria então os grandes animais, tanto aquáticos como terrestres, como do ar. E aí nós chegamos no sexto dia. Sexto dia, o último dia da criação, antes do descanso. Deus então dá uma pausa e ele começa a fazer algo extremamente especial. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele dá uma pausa, ele diz: agora façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia. E em Gênesis 1, 27, você vai observar que ele então fez
homem e mulher, ambos no mesmo dia foram criados. Só que existe aqui uma observação muito interessante, porque quando você passa um pouquinho mais em Gênesis 2:7, você vai ver que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Qual é a impressão que nós temos aqui? Não é uma impressão, é uma realidade. É que o homem foi criado em 2 tempos. Em Gênesis 1:27 foram feitos os 2 no mesmo dia. Homem e mulher foram criados. Em Gênesis 2:7 foi formado o homem do pó da terra. Mais tarde, Deus apenas retira a mulher de dentro dele, porque ela já estava dentro dele desde a formação. Deus, ele cria, depois ele forma. Em Gênesis 1:27 nós temos a criação do espírito do homem. Como que Deus forma, como que Deus cria, o espírito do homem? Nós temos essa resposta lá no livro de Zacarias, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Lá em Zacarias 12:1 diz que Deus nos gera dentro dele. Primeiro nós somos gerados dentro de Deus, e depois que então é formada a matéria, ele apenas sopra aquilo que está dentro dele, ele soprou dentro da matéria. O salmista Davi, no livro de Salmos 139, ele vai dizer que antes mesmo do seu nascimento, todos os seus dias já estavam escritos no teu livro, antes que cada um deles houvesse. Deus vai falar ao profeta Jeremias que antes da criação do mundo eu já te conhecia. Ou seja, não adianta você esconder a sua idade, porque você é mais velho do que a terra. Pastor, agora pelo amor de Deus, você pegou pesado. Ou seja, isso aqui é para que você entenda a dimensão da grandiosidade da obra de Deus sobre as nossas vidas. Porque antes da formação da terra, Zacarias vai dizer que nós já estávamos dentro de Deus. E ele então apenas soprou. O que é que nós temos aqui nesta revelação? Nós temos então uma cópia, uma sombra da gravidez de uma mulher. É a mesma coisa quando Deus forma os espíritos dentro dele. Pastor, por que eu não me lembro desse tempo? Porque assim como você não se lembra do tempo que você estava no ventre da sua mãe, assim também você não se lembra da época que você estava dentro de Deus. Agora, olha que coisa tremenda. Assim como você não consegue cortar a ligação umbilical que você tem com a sua mãe, o homem, jamais consegue cortar essa ligação paterna que ele tem com Deus. Por isso que o homem pode beber, ele sempre vai sentir falta de algo dentro dele. É por isso que ele pode querer preencher isso com as drogas, ele sempre vai sentir algo faltando dentro dele. É por isso que ele pode querer preencher isso com a luxúria, com dinheiro, mas ele sempre vai sentir a falta de algo dentro dele. Por quê? Porque a origem do homem, a origem verdadeira não é aqui, a origem verdadeira é Deus. Então só a presença de Deus te enche, só a presença de Deus te preenche, só a presença de Deus te completa. Enquanto você não for cheio da glória de Deus, você nunca vai ser completo. Enquanto você não andar com a presença de Deus na sua vida, enquanto o homem não é cheio do Espírito Santo, ele sempre vai sentir a falta de alguma coisa. É a ligação paterna que ele tem com Deus. Deus então, após ele gerar, ele então em Gênesis 2:7 ele forma do barro.
E quando ele forma, ele então sopra, e aquilo que estava dentro dele entra dentro daquela matéria. E quando entra dentro daquela matéria, Adão faz isso, ó. Ele levanta. E ele contempla aquilo que Deus tinha feito e preparado para ele. Deus preparou um corpo físico para o contato com o mundo físico, e um corpo espiritual para o contato com o mundo espiritual. O homem é o único ser que ele consegue se comunicar com dois mundos ao mesmo tempo. Os animais não têm essa prerrogativa. E Deus, quando ele quer falar contigo, ele se conecta ao teu espírito, ao que está dentro de você. É por isso que você não consegue ouvir a voz de Deus como uma voz audível, como eu estou falando aqui agora. Você vai ouvir ela falando dentro do teu coração. Você sente ela falando dentro de você. E é interessante porque às vezes a gente pensa que é coisa da nossa cabeça. Estou ficando doido. Será que é isso mesmo? Mas é Deus se comunicando, falando com você, falando com o teu espírito. Então, o espírito foi colocado para se comunicar com o mundo espiritual. Uma vez que a matéria morre, então o corpo material é desligado e perdemos o contato com o mundo físico, e passa a existir apenas o espírito para se comunicar com o mundo espiritual. Um espírito que é interligado com a alma, e os dois não se desacoplam. Porque o espírito ele tem sentimento, ele tem alegria, ele chora. Então isso são características da alma que fica conectado juntamente com o espírito. Quando Deus forma o homem de corpo, alma, de espírito, alma e corpo, então ele coloca o homem no jardim. E ele já tinha preparado todo o ambiente. Observe que Deus preparou todo o ambiente antes de colocar o homem no jardim. Por quê? Porque a razão da existência das coisas é o homem. Uma vez que o homem deixa de existir, as coisas não são mais necessárias. Por que Deus destruiu, no dilúvio de Noé, Deus destruiu animais inocentes que não tinham nada a ver? Destruiu tudo por causa do pecado do homem, porque as coisas foram feitas para o homem e não o homem para as coisas. As coisas dependem do homem e não o homem das coisas. Pastor, não estou entendendo. Você sempre será mais importante do que as coisas. Você sempre será mais importante do que o ouro. Você sempre será mais importante do que a prata, do que o dinheiro. Porque na face da terra, para Deus, não há nada mais importante do que a tua alma. É verdade, Senhor. Ele formou todas as coisas, o ambiente para colocar o homem. Só que quando ele coloca o homem, com pouco tempo depois, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Quando ele fala esta palavra, Satanás, o antigo governante, ele olha e ele diz: opa, isso não é mais relacionamento de criador e criatura. Isso já é preocupação de pai para filho. Se preocupar com a solidão do homem, isso já é coisa paterna. Então uma ira nasce no coração de Lúcifer, e ele mira todas as suas forças contra o homem, porque ele disse: se eu não conseguir atingir o Criador, atingirei a criatura, e atingindo a criatura, ferirei o coração do Criador. Percebo que ele o ama muito. Se eu conseguir derrubar os anjos, vou conseguir derrubar o homem. E ele então foca naquele casal. Ele então percebe que ele deveria derrubar de baixo para cima, e não de cima para baixo. Por quê? Porque Eva estava ali no jardim sob os cuidados de Adão. Adão era uma espécie de sacerdote que deveria cuidar e guardar e proteger Eva, cuidar dela. Então logo, se ela fizesse alguma coisa determinado por Adão, ela não seria totalmente culpada.
porque ela estava debaixo da cobertura de Adão. Lembra quando Davi caiu com Betseba? Você vai ver Deus tratando com Davi, mas Deus não falou uma palavra com Betseba. Então essa mesma prerrogativa seria aplicada no Éden. O diabo, que não tem nada de burro, de bobo, ele disse: eu tenho que derrubar de baixo para cima, porque senão não será completo. Um outro ponto que ele imaginou foi: a ordem foi dada diretamente por Deus a Adão. Então é mais difícil convencê-lo, porque ele recebeu diretamente de Deus. Já esse ensinamento foi repassado para Eva. E aqui eu chego até a imaginar que Adão não ensinou direito. Porque quando a serpente vai conversar com ela, ela estava cheia de dúvida. Primeiro ela diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim, quando que o que estava no meio do jardim não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e sim a árvore da vida. Ou seja, quando você tem confusão mental na sua mente, você começa a errar a geografia espiritual da tua vida. Você começa a se perder naquilo que Deus te plantou, naquilo que Deus colocou para você. Porque tudo aquilo que você deseja incessantemente, ele se torna o centro da sua vida. A árvore estava no meio, a árvore da vida estava no meio, porque a vida eterna deveria ser desejada continuamente por Adão e Eva. Então ela estava basicamente ali no meio do jardim. Ela erra a geografia. Em segundo lugar, ela erra então a lei. Ela enfraquece a rigidez da lei. Ela vai dizer que a árvore não poderia nem comer e nem tocar. Enquanto que a ordem que Deus tinha dado era apenas não comer. A Bíblia não fala de não tocar. O diabo vai ver que ela estava meio confusa. E ele então ataca com mais força. Ele vai dizer: certamente não morrereis. E aqui nós já estamos no capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3 de Gênesis é um capítulo tão importante que, se não houvesse ele na Bíblia, não haveria necessidade de evangelho. Ele ataca e ele diz: certamente vocês não morrerão, mas o dia que vocês comerem deste fruto, abrirão os seus olhos e vocês se tornarão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva então estende a sua mão, come daquele fruto. Quando Adão chega, ela oferece. No livro de Tiago, se não me falha a memória, vai dizer que ele não comeu enganado. O que nos faz crer que duas coisas podem ter acontecido. Primeira coisa, ele pode ter sido convencido pela insistência de Eva e ele resolveu ceder. O segundo ponto, ele amava tanto ela que ele resolveu compartilhar o futuro incerto do que preferir ficar sozinho sem ela. Eu abraço mais essa segunda hipótese. Como ele não sabia o que iria acontecer e com medo da solidão, ele deve ter dito: eu prefiro então abraçar esse destino contigo do que permanecer aqui nesse jardim sem você. E ele come. Quando ele come, então seus olhos se abrem e eles percebem que estavam nus. A Bíblia diz que eles então pegam folhas de figueira para cobrir a nudez. Como eles ainda não tinham noção de morte, eles não sabiam que aquelas folhas iriam murchar, porque até aquele momento eles não sabiam o que era morte, o que era árvore morrer, o que era folhas murcharem. Eles se vestem com aquelas folhas na viração do dia, e a viração do dia no dia judaico acontece às 6 da tarde. Todas as 6 da tarde Deus descia até o jardim. Tinha um culto que acontecia ali no jardim. E no culto de hoje é nós que vamos até Deus. Naquele culto era Deus que ia até o homem. Deus dizia: o culto já vai começar. E Adão é pontual, ele começa às 6 horas da tarde.
Vou chegar na hora certa. Deus descia às 6 todos os dias. Adão tinha uma expectativa grande todos os dias pela descida de Deus no jardim. Mas aquele dia não era mais o mesmo. A ansiedade pela descida de Deus se transformou em medo. Se transformou em pavor daquele encontro. E à medida que as horas iam passando e o sol começava a se pôr, mais angustiado ele ficava. E então, quando começou a chegar às 6 da tarde, eles então correm, se escondem. Deus então desce no meio do jardim. Quando Deus desce, a voz de Deus brada no meio do jardim. Deus diz: Adão, aonde tu estás? Observe que aqui Deus não estava procurando Adão atrás das árvores. Não. Existe no meio jurídico um termo chamado atenuante de pena. O que é o atenuante de pena? Quando um réu confessa de espontânea vontade o crime cometido, a pena para aquele crime, ela é rebaixada até o piso mínimo possível, desde que ele confesse. Mas essa confissão não pode acontecer depois que o juiz já ter todas as provas reunidas. Ela tem que acontecer antes do juiz ter as provas reunidas. Quando Deus desce, então ele aplica o atenuante de pena. Quando ele diz assim: aonde tu estás? O que Deus aguardava? Deus aguardava que Adão saísse e dissesse: Deus, fizemos bobagem, fizemos besteira, tem misericórdia de nós. Mas a reação de Adão foi diferente. Quando Deus pergunta, ele diz: Senhor, é porque nós estávamos nus, eu senti vergonha e por isso me escondi. Ele fala o problema, mas ele não fala a causa do problema. Aí Deus pergunta e Deus já vai mais direto. Deus diz: mas quem te mostrou que tu estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei para não comer? Quando Deus entra direto nesse ponto, aí ele então, ao invés de abraçar a oportunidade que Deus estava dando de novo, ele empurra a responsabilidade para a mulher. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu, e deu do fruto. Se eu tivesse continuado solteiro aqui nesse jardim, não tinha acontecido nada. Aí então, irmãos, Deus vai até Eva e diz: Eva, o que tu fizestes? Aí Eva diz: Senhor, a serpente que o Senhor criou. Se o Senhor não tivesse feito essa jararaca que se passou por minha amiga, nada disso tinha acontecido. Irmãos, se Deus tivesse perguntado da serpente, ela teria dito: o anjo que o Senhor fez é culpado, foi ele, entrou em mim, me possuiu, eu fiquei em transe, não sabia o que estava fazendo, não sei onde eu estou aqui, ó. Irmãos, eles ficaram nesse empurra, e nessa bagunça deles, olha o resultado. Todos nós aqui de máscara, em pleno ano de 2021, passando a maior luta. O pastor Charles já pregou lá em Portugal, na igreja de um amigo nosso muito querido, pastor Adeildo Silva. E é interessante que às vezes quando ele liga, a gente começa a falar sobre Bíblia. Um dia ele ligou, a gente conversando. Aí eu disse: pastor Adeildo, olha, eu não sei, eu estava passando uma luta. Eu disse: pastor Adeildo, eu não sei, olha, no dia que chegar no céu, eu não quero ver esse Adão na minha frente não, viu? Não vai dar certo, pastor Adeildo. Aí ele riu, ele disse: pastor Francisco, então ore para eu não chegar antes de você, porque se eu chegar primeiro, talvez você não vai mais nem encontrar ele lá. Mas irmão, observe que Deus deu várias oportunidades para diminuir a pena, e eles não abraçaram a oportunidade. Sabe o que aconteceu aqui?
Adão contraiu uma dívida que não tinha como ele pagar. Porque lá em Salmos 49, 7 diz que a redenção, a remissão de uma alma é muito cara. E ninguém na terra pode remir a alma de outra pessoa. Ele então contrai uma dívida. E na leitura que nós fizemos em Levítico 25, 47, essa lei é a chamada lei do parente remidor. O que dizia a lei do parente remidor? Quando alguém faz uma dívida e não puder pagar essa dívida, o devedor tem que se tornar escravo do credor. E tudo quanto é do devedor passa então a ser do credor. Até os filhos do devedor passam a pertencer ao credor. Vocês lembram da viúva de Obadias, que Eliseu ajudou? Quando ela disse: meu senhor, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora está vindo os credores, porque ele morreu devendo, e vai levar os 2 filhos. Aqui nós temos um exemplo da execução da lei do credor. Então, quando Adão ele faz essa dívida, o diabo invoca pela primeira vez o direito desta lei. E aí ele engrossa o pescoço, Diego. E ele diz: você não pode passar por cima daquilo que o Senhor falou. A tua palavra, ela diz que todo aquele que faz uma dívida e não pode pagar, ele tem que se tornar escravo. Esse homem que tu criaste não tem condições de pagar esta dívida. Porque segundo Hebreus 10, somente sangue inocente pode pagar a dívida. E ele diz: ele não tem mais sangue inocente, ele pecou. E os filhos que nascerem dele já vão nascer caídos, porque assim como ele é escravo, os filhos também nascem com natureza de escravos. Então não tem como ele pagar a dívida. O filho que vai nascer dele, que aliás vai ser meu Caim, maligno por natureza, não vai ter condições de pagar. Abel não vai ter condições de pagar. Sete não vai ter condições de pagar. Enos não vai ter condições de pagar. E todos os demais descendentes, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos, nenhum vai ter condições de pagar. E sabe o que vai acontecer agora? Tudo que o Senhor entregou na mão dele tem que vir para a minha mão agora. O domínio da terra, o domínio dos reinos, vegetal, animal, marinho. Porque quem domina esses reinos tem o poder de dominar tudo. Por que o mundo inteiro é de olho no Brasil? Porque nós temos 2 reinos poderosos, reino vegetal e reino marinho. Nós temos o que ninguém tem. Então o diabo disse: os reinos que estavam na mão dele tem que vir para mim agora, porque ele é escravo. Você vai observar lá no livro de Lucas, no capítulo 4, na tentação de Jesus no deserto, quando ele se apresenta, ele diz: todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foram entregues. Ele estava se referindo lá ao Éden. Então ele toma os reinos e ele faz a festa. Agora o homem é nosso escravo. Agora tudo que ele tem é nosso. Ninguém nunca mais vai conseguir tomar das nossas mãos. E ele vai passando de geração em geração. Só que Deus fez uma promessa ali mesmo no Éden. Deus olha para Eva, a mulher por onde o inimigo tinha conseguido enganar. E Deus então olha para ela e diz: não te preocupa, porque do teu ventre vai nascer um que vai pagar esta dívida e vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia, aleluia. Adão morre sem ver este remidor. Mas ele fala para os seus filhos: o meu Deus que não mente falou para mim no jardim,
que vai nascer alguém com condições suficientes para pagar esta dívida. O diabo olhava para um lado e para o outro e dizia: não vai nascer nunca, isso é conversa fiorada, não tem como. E eu imagino que nesse momento que ele dizia que não tinha jeito, não tinha como, eu imagino o pastor Charlie, que alguém lá do meio jurídico, lá do inferno, se levantou e disse: meu Senhor, mas eu acho que o Senhor não leu a lei direito. Aí Lúcifer olhou e disse: mas lê a lei direito? Mas a lei diz que se pecou, tudo que tem dele passa a ser meu. O que mais diz a lei? E aí o outro continuou, o outro advogado do diabo, tem até um filme chamado Advogado do Diabo. Continuou, disse: meu Senhor, mas só que existe uma brecha nessa lei que o Senhor não se atentou. E ele disse: qual foi a brecha? E o advogado do diabo continuou, disse: sabe qual é a brecha? A brecha diz que um parente do homem poderá pagar essa dívida. Alguém com condições suficientes poderá pagar. O diabo disse: mas não vai haver nenhum parente do homem com condições de pagar. O demônio se levantou e disse: e se Deus quiser pagar? Aí o diabo disse: é impossível. Porque no Evangelho de São João diz que Deus é espírito e o homem é carne. Não há parentesco entre o espírito e a carne. Aí outro diabo se levantou e gritou: e se Deus virar homem? E se Deus virar homem? O diabo deu um espanto e ele disse: não, Deus virar homem? Eu não creio nisso, é impossível. Deus não vai se rebaixar a tal ponto de querer virar homem. E aqui eu abro um parênteses bem rápido para você entender a dimensão do que o diabo estava dizendo. Presta atenção, nós habitamos em um planeta chamado Terra. Esse planeta está em uma galáxia chamada Via Láctea. Fizeram uma pesquisa e descobriram que somente para sair da Via Láctea seriam necessários 100 mil anos-luz de viagem. Um ano-luz é a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. O que é isso? Ainda que o homem construísse uma nave que viajasse a 300 mil quilômetros por segundo, ele levaria 100 mil anos só para sair da galáxia que nós habitamos. E pasmem, a NASA afirma que semelhante a essa galáxia existe mais de 1 trilhão delas em todo o universo. E é tão grande que o homem não tem números, metragem suficiente para determinar o tamanho. Só que o Deus que você serve é tão grande que o profeta Isaías diz que ele mediu esse universo com a palma da sua mão. Quem pode glorificar esse Deus? Levanta a sua mão aí. Quem pode adorar a grandeza desse Deus? Exalta ele esta noite. O diabo olhou e disse: é impossível, Deus é grande demais, ele não vai entrar dentro do ventre de uma mulher. Eu duvido que ele faça isso, se rebaixar a tal ponto, pastor Charles. Eu não acredito nisso, eu não creio nisso. E aí ele foi, e foram se passando gerações e gerações. Gerações após gerações vinham e o remidor não nascia. O profeta Isaías vai dizer que ele já estava em Israel, e o povo olhava e dizia: não está, não encontramos ele. Então nós chegamos no final do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele encerra com o povo de Israel sobre o domínio dos persas. Mais tarde vem Alexandre o Grande, e a história diz que ele conquista a Pérsia e consequentemente Israel. Só que esse jovem guerreiro morre rapidamente, e então vem outros povos e domina a Israel. Então do Antigo Testamento até o Novo Testamento existe um tempo chamado de o tempo do silêncio de Deus, onde Deus não falava através de profetas, onde não havia profecias, e todo o povo dizia: quando que nós veremos o remidor? Quando que o remidor vai se levantar para pagar esta dívida? Quando que haverá o pagamento desta dívida? E não acontecia, não vinha, até que um belo dia, o diabo já estava talvez convicto que esse remidor não vinha, mas um belo dia, havia uma mulher por nome de Maria. A Bíblia diz que ela estava desposada de um homem por nome de José.
E diz a Bíblia que um certo dia, quando ela estava na sua casa, desce um anjo por nome de Gabriel. E quando ele desce, ele diz: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E Maria se maravilha e diz: que saudação é essa? Que palavras são essas? E ele diz: você achou graça diante dos olhos do Senhor, porque eis que você conceberá e dará luz a um menino, e o nome desse menino será Jesus. Ele será grande entre os seus irmãos, e ele será o remidor de Israel. Sabe o que é que estava acontecendo aqui? Talvez você que não está entendendo. Deus estava se rebaixando, se rebaixando, se rebaixando. Ficou minúsculo, entrou dentro do ventre de uma mulher, virou um embrião, se transformou em uma criança, nasceu como homem. Quando ele nasce como homem, ele nasce como parente do homem, e ele se levanta e ele diz: Satanás, agora eu sou parente, eu posso pagar a dívida. O diabo se levanta e diz: não vai pagar, vamos fazer qualquer coisa para ele desistir desse resgate. Irmãos, acredite, durante todo o tempo Satanás não queria matar Jesus, ele queria fazer Jesus desistir. Ele usou a Pedro para que Jesus não fosse até Jerusalém se entregar. Então, durante todo o tempo, a luta dele era para que Jesus desistisse. Ele dizia: ele não pode, vamos fazer ele desistir. Ele se levantou de todas as formas. Aos 30 anos, Jesus é batizado. Aos 33 anos, a história diz que ele então é traído por Judas. Quando ele é traído, era madrugada de Páscoa. Então eles pegam, levam até o sumo sacerdote. Quando ele chega diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote começa a interrogar a ele e a dizer: declara, tu és filho de Deus. Ele olha para o sumo sacerdote e disse: tu o dissestes. Ele então rasga as vestes e diz: para que necessitamos de mais testemunhas, se ele já blasfemou aqui diante de todos nós? Esse homem é digno de morte. Quando ele diz é digno de morte, os servos de Satanás se levantam, começam a esbofetear a Jesus. Vêm uns por trás, batem na cabeça do nosso remidor. E alguns diziam: se tu és profeta, profetiza, diz aí quem foi que te bateu. E eles continuavam espancando. Então eles mandaram Jesus até a presença de Pilatos. Quando ele chega diante da presença de Pilatos, Pilatos interroga, não encontra nenhum indício de crime, e ele diz: eu não acho crime nenhum nesse homem. Porque essa revolta toda? E eles então diziam cada vez mais alto: este homem é digno de morte. Então Pilatos, querendo se livrar da situação, pega Jesus, envia até Herodes. Herodes então interroga ele rapidamente, devolve novamente a Pilatos. E quando ele chega novamente na presença de Pilatos, o povo então resolve libertar Barrabás e condenar o nosso remidor. Quando eles condenam o nosso remidor à morte de uma vez por toda, aí então Pilatos entrega ele para ser crucificado. E aqui começa a hora mais dolorosa do nosso Senhor, porque então eles dão sobre ele a parte horizontal da cruz. Ele coloca sobre os seus ombros e ele começa a caminhar em direção ao Gólgota. Enquanto ele vai caminhando, ele já tinha sido chicoteado, ele já tinha perdido bastante sangue, ele já estava debilitado, seu corpo humano já estava debilitado. No caminho eles pegam um homem por nome de Simão Cirineu para o ajudá-lo, e então ele ajuda ele a chegar até o Calvário. Quando ele chega em cima do Calvário, eles então pegam aquela parte horizontal da cruz, jogam no chão, deitam o nosso Senhor em cima dela, e então eles pegam cravos de 13 centímetros e meio, e eles pregam nos pulsos do nosso Senhor, atravessam os pulsos e cravam ali naquele madeiro. A dor era intensa. Eles então levantam esta parte horizontal e fixam na parte vertical da cruz.
E eles então pegam agora os pés do nosso Senhor, flexionam os seus joelhos, e eles pegam cravos novamente, fixam nas pernas, nos pés, dele, e cravam os seus pés. A crucificação estava completa, seus joelhos estavam tensionados. Para ele respirar, ele fazia forças para que os seus braços se aliviassem. Mas quando ele fazia essa força, os cravos rasgavam os nervos dos seus pés. A dor era intensa. Ele então cedia de novo, e o peso vinha sobre as suas mãos. E o credor ao redor da cruz rodeando e dizendo: desiste, esses escravos não valem todo esse sofrimento, não vale a pena você sentir tanta dor. Eles irão se desviar, eles irão blasfemar do teu nome, eles não serão leais, não serão fiéis a ti. Desiste desse pagamento. Mas o nosso remidor olhava para o credor e dizia: não importa, ainda que eles não me amem, eu vou pagar esta dívida e eu vou libertar eles da tua mão. Eu irei libertá-los da tua mão. Ainda que eles não me sigam de todo o coração, não importa, eu só quero libertá-los. Ele então continua, e quando ele continua, então vem aqui os soldados, pegam então uma coroa de espinho, eles colocam, eles pressionam na cabeça dele, a tal ponto que os espinhos entram no crânio e começam a sangrar, sangue começa a descer pelo seu rosto já ensanguentado. Só que aqui tem algo profético, irmão. Olha, se tu não soltar um glória a Deus agora, tu tá mal, pelo amor de Deus. Tem algo profético aqui tremendo. O que é, pastor? Lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 2, diz que quando Davi venceu um reino, quando Davi venceu uma batalha, aquele rei que perdeu a batalha, Davi tomou a coroa daquele rei e colocou sobre a sua cabeça. Teve crente que já entendeu. Colocou sobre a sua cabeça. Pastor, não estou entendendo. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que espinhos começaram a nascer na terra. O que é espinho? É símbolos do reino de Satanás. Porque o reino do diabo traz dor. O reino do diabo vai sangrar. Então quando os espinhos nasceram, estava ali declarando que o reino do diabo era chegado na terra. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, antes dele dar o brado, começou o período da transição. Pastor, o que é isso? Quando um presidente é eleito, antes dele assumir o trono, ele passa pelo período da transição de governo. Então quando ele ainda estava vivo, os soldados colocaram a coroa na cabeça, porque ele estava dizendo: começou a transição de governo, agora! Quem glorifica? Deixa eu ver quem está entendendo. Glorifica ele. Você pode adorar o nome desse Deus. Você pode adorar o nome desse Deus. Por um minuto, diga que você o ama. Por um minuto, diga que você o adora. Por um minuto, diga que você é grato a Ele por tudo que Ele fez. Adora, adora, adora. Adora o nome dEle, exalta o nome dEle, glorifica o nome dEle. Meu Deus! A transição de governo estava começando. A coroa é colocada sobre a sua cabeça. Ao meio-dia, a luz do sol se apaga. O sol, que foram criados pela palavra. E a Bíblia diz que Ele é o verbo de Deus. A palavra. Por todas as coisas foram feitas pela palavra. Então Ele que foi o Criador do sol, quando o sol olha o seu Criador na cruz, ele se apaga. Ele não suporta ver o seu Criador naquela situação.
E durante 3 horas a terra ficou escura. Trevas caíram, e durante essas 3 horas ele baixou a cabeça e ele só gemia. As dores eram intensas, ele gemia, e o diabo dizia: vai desistir, ele não vai aguentar. Aperta mais um pouco, ele vai desistir, ele vai chamar os anjos. Em um duelo não pode ter interferência de terceiros. O diabo dizia: chama os anjos, eles irão te socorrer. E o nosso remidor dizia: não, essa briga é entre eu e ti, não haverá terceiros, eu vou te vencer sozinho. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele rodeava a cruz desesperado, dizendo: desiste, desiste, desiste. Às 3 da tarde, ele levanta a cabeça e ele diz: eu estou com sede. Os soldados então molham uma esponja no vinagre e levam até a sua boca. Não se escandalize no que eu vou te dizer, mas em Roma os banheiros eram públicos. Havia uma pedra entre os vasos onde as pessoas se sentavam, e naquela pedra tinha uma vasilha grande, e dentro daquela vasilha tinha uma vara com uma esponja e vinagre. Talvez aquela esponja nunca foi usada, mas ali foi o ápice da humilhação. O diabo, na última tentativa de fazer ele recusar aquela humilhação, ele leva a esponja, ele vira o rosto, ele levanta a cabeça, ele diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Aqui é a única vez na Bíblia que você vai ver ele chamando o Senhor de Deus, porque em toda a Bíblia ele só chamava de Pai. Meu Pai. Quem aqui tem filhos? Aleluia, Senhor. Qual o seu nome, minha irmã? Marisa. Marisa. Se você chegar na sua casa e a sua filha olhar para você e falar assim: bom dia, Marisa, você vai estranhar ou não vai? Por quê? Porque eles chamam de mãe. Seu filho, pastor Charles, lhe chama de pai. No dia que ele olhar para você, ele disser assim: ô Charlie, você vai estranhar demais. Porque se nós somos filhos e queremos viver os benefícios da paternidade, nós temos que adorar a Deus e se relacionar com Ele como Pai. Aleluia. Não diga só Deus, diga meu Pai. Aleluia. Na sua oração se direcione Ele como meu Pai. E agora olha que coisa tremenda: quando Ele é Pai, Ele também é provedor. Ele levanta a cabeça e ele diz: Deus meu. O diabo olha, regala os olhos e diz: ele vai negar agora. Só que quando ele diz isso, ele respira novamente. E aí lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30, tem algo que é maravilhoso. Porque na nossa Bíblia está escrito: está consumado, mas no original é tetelestai. Pastor, o que é tetelestai? Os arqueólogos encontraram vários documentos de cobradores de impostos, que quando eles passavam nas vilas cobrando impostos e alguém pagava a dívida, eles escreviam e deixavam um escrito tetelestai, que quer dizer não deve mais nada. Ele levanta a cabeça e ele diz: tetelestai, a dívida já está paga agora. A dívida está paga. O homem não te deve mais nada, Satanás. Você não deve mais nada para o diabo. A dívida está paga. Deixa eu ver quem pode adorar a Ele. Deixa eu ver quem pode adorar a Ele. Mexe com a pessoa que está ao teu lado, olha para ele, toca nele e diz: você não deve mais nada para o diabo. Toda a dívida foi paga na cruz do Calvário. Você é livre para adorar, você é livre para ser
Quem pode adorar a Ele vai ficando em pé com as mãos levantadas. Quem pode adorar a Ele vai ficando em pé com as mãos levantadas. Quem pode adorar a Ele vai ficando em pé com as mãos levantadas. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada. A dívida já foi paga. Pastor, e agora? Olha, se você não soltar um glória e agora, a dívida foi paga. Quando ele pagou a dívida, todos passaram a ser dele, porque a lei dizia que quando um parente pagasse, o escravo então passaria a ser deste parente. É por isso que Paulo vai dizer que pelo um bom preço nós somos comprados. Todos nós somos comprados e agora nós pertencemos a Ele. Nós somos escravo dele. Pastor, o que é que isso significa? Sabe o que é que isso significa? Se você é escravo dele, tudo que você tem não é mais teu, é dele. O teu carro não é teu, é dele. A tua casa não é teu, é dele. A tua vida não é tua, é dele. E olha o que mais, até os teus filhos não são teus, são teus. O teu filho pertence a Ele, a tua vida pertence a Ele, a tua casa pertence a Ele. O diabo não vai tocar no teu filho, o diabo não vai tocar na tua casa, o diabo não vai tocar na tua vida, porque você é dele, você foi comprado. Ah, meu Deus do céu! Deixa eu ver, cadê os que são comprados? Pode adorar, pode falar em línguas. Aqueles que foram comprados, aqueles que pertencem a Ele, recebe a glória dEle. Seja cheio da glória dEle, recebe a glória dEle agora. A Bíblia diz que ele desceu durante os 3 dias. Ele desceu às partes mais baixas da terra. E ele disse: agora, Satanás, tudo que tu roubou do homem, traz aqui na palma da minha mão. As chaves da morte e do inferno, me devolve, entrega aqui na palma da minha mão. É-me dado todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. É-me dado todo o poder. Oh meu Deus, Ele resgatou tudo de volta para Ele. Ele resgatou você, Ele resgatou a tua casa, Ele resgatou os teus filhos. Aleluia. Até os filhos que nascem não são nossos, pastor Charles. É por isso que lá no livro de Jó, capítulo 42, a Bíblia diz: e mudou o Senhor o cativeiro de Jó. O que é isso? Existe um momento que Deus vira a chave na nossa vida, muda o nosso cativeiro, vira a nossa história. E quando Deus vira essa chave, Ele começa a restituir. E a restituição de Deus, no mínimo, vem em dobro. No mínimo. Aí Ele começa a restituir em dobro. Ele restitui em dobro os camelos, Ele restitui em dobro as ovelhas, Ele restitui em dobro os jumentos, Ele restitui em dobro os bois. Mas quando chega nos filhos, Ele devolve 7 filhos e 3 filhas, porque os filhos nunca foram de Jó. Os filhos sempre pertenceram ao Senhor. Quer que eu te diga mais? O teu filho que não serve a Deus, ele está na palma da mão de Deus. Ele pertence ao Senhor. Se você é serva de Deus, os teus filhos estão na mão do Senhor. Se você é servo de Deus, a tua casa está na mão do Senhor. O diabo, meu Deus do céu, estou sentindo a glória de Deus aqui. O diabo não vai tocar